O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. Amados filhos, ao celebrarmos hoje essa Eucaristia, no primeiro dia do ano, a sagrada liturgia que vem ao nosso encontro nos mostra algo inaudito sobre o nosso Deus. E o que a liturgia nos mostra? Deus que, se antecipando a nós, nos ensina como suplicarmos a sua bênção. Talvez isso pareça um detalhe, porque talvez nós já relacionemos muito o dado da fé com a questão da bênção. Só que isso não é um detalhe, isso não é um mero detalhe, isso é uma novidade própria do Cristo, própria da nossa fé. É verdade que o dado religioso, ele, nas suas mais diversas culturas, ele tem fórmulas de bênção, ele tem maneiras de bênção. E aqui eu não estou entrando na validade dessas religiões, eu estou entrando só no dado religioso em si, tá, gente? Para não ficar assim, o Papa está dizendo que tem outra bênção, não. É só a informação religiosa, ela tem os seus ritos de bênção. Só que, quando muito, as religiões, que não a religião cristã, ela nos propõe rituais para conseguir a bênção. Só que aquilo que Deus está nos mostrando, por meio da palavra, não é um Deus que está nos ensinando um ritual, mas um Deus que está se antecipando em ensinar ao seu povo, pela gratuidade do seu coração, como conseguir a sua bênção. Em outras palavras, a leitura nos mostra Deus que toma a iniciativa de abençoar o povo sem que o povo peça. E que bonito começar o ano vendo um Deus que toma a iniciativa de derramar sobre nós a sua bênção. Não foi Moisés que perguntou a Deus: como que eu vou fazer para abençoar o seu povo? Não foi o povo que perguntou a Moisés: olha, vê com Deus como é que a gente vai fazer para receber a bênção. Mas o próprio Deus, pela generosidade do seu coração, pela gratuidade do seu amor, Ele toma a iniciativa de vir ao encontro do seu povo e ensinar esse povo como acolher a sua bênção. Por isso o texto nos diz: ao abençoar os filhos de Abraão, de Israel, dizei-lhes. É Deus tomando a iniciativa de ensinar como suplicar a bênção dele. E que maravilha começar o ano sabendo que da parte de Deus há uma disposição de derramar abundantemente a sua bênção sobre nós. Não só no primeiro dia do ano, mas ao longo de todo esse ano.
E qual é essa bênção que Deus quer derramar em nós? Ora, a grande bênção que Deus quer derramar em nós é a mesma que está presente no mistério que nós estamos celebrando hoje da maternidade divina. A bênção de, acolhendo a graça de Deus, permitir que o Cristo seja gerado e formado nas nossas vidas, como foi gerado e formado no seio de Maria. Deus, no início do ano, se mostrando como um Deus que quer nos abençoar, e mais do que isso, se mostrando como um Deus que quer fazer a sua bênção fecunda gerar em nós a sua imagem. Porque a perfeição da bênção de Deus, meus filhos, não é a manifestação de um poder, de uma força, mas é o próprio Cristo. Ele é a bênção de Deus por excelência. E Ele, como bênção de Deus por excelência, quer nos abençoar, ou seja, quer ao longo desse ano ser gerado e formado em nós, como foi no seio de Maria. Mas para que isso aconteça, é preciso não só que nós supliquemos e abramos o coração para a bênção do nosso Deus, mas é preciso que nós colaboremos com essa bênção. É preciso que nós permitamos que essa bênção, de fato, seja na minha e na sua vida, uma bênção fecunda. E como que nós vamos fazer isso? Ora, fazendo aquilo que parece o óbvio da vida cristã, mas que não tem nada de óbvio. Lutando contra os nossos pecados nesse ano, para nos convertermos mais. Cuidando da nossa vida espiritual, cuidando da nossa vida sacramental, cuidando para que na minha vida eu tenha tempo para Deus, cuidando de fazer aquilo que Deus espera de mim. Porque acolher a bênção de Deus não é só estar lutando para sair dos seus pecados, mas é estar se empenhando para poder fazer a missão que Deus espera de mim. Muitas vezes nós ficamos preocupados porque os nossos pecados vão nos fechar a bênção de Deus, mas nós não percebemos que os nossos egoísmos, ou seja, a nossa falta de fazer o bem que é devido, também faz morrer a bênção de Deus. Porque o que é próprio da bênção de Deus? É próprio da bênção de Deus ser transbordante. Ou seja, ela começa em nós e a partir de nós transborda para aqueles que Deus colocou à nossa volta. Por isso que é muito adequado associar o mistério da maternidade divina com esse mistério da bênção de Deus. Porque o que é a maternidade? Ou pelo menos o que deveria ser em última análise? Deveria ser o mistério do transbordar do amor dos esposos. Marido e mulher se amam e no transbordar do seu amor se abrem à vida e geram uma nova vida, colaboram com Deus para gerar uma nova vida. Por isso a igreja fala, que o nosso fechamento à vida é perigoso, porque no fundo é um estancamento do amor que deveria transbordar. Então, se a bênção de Deus está sendo só para nós, ela está sendo desvirtuada na nossa vida. Ela está começando como bênção de Deus, mas por causa do nosso egoísmo está terminando como coisa nossa. Coisa nossa. E portanto não está gerando e formando o Cristo em nós como deveria. O grande convite para nós ao longo desse ano é nos abrirmos à bênção de Deus. É permitirmos que essa bênção fecunda gere e forme o Cristo em cada detalhe da nossa vida. É colocarmos a nossa esperança e a nossa segurança na bênção de Deus,
na bênção fecunda e transbordante de Deus, que quer gerá-lo em nós, como gerou no seio de Maria. Aí está a nossa esperança. Aí está a nossa confiança para esse ano. Não nas nossas forças, não nos conchavos humanos, não no resultado da Mega Sena da virada, que não foi da virada, que já foi agora esse ano, né? Não no resultado da Copa, que vai ser daqui lá para frente. Não no resultado das eleições que vai ter esse ano. Mas na bênção de Deus. Na bênção generosa de Deus, que entrando na nossa vida, quer fecundar a nossa vida. Quer fazer transbordar o mistério de Deus na nossa vida. Como é preciso que eu e você, nesse primeiro dia do ano, nos coloquemos como crianças aos pés de Maria e peçamos a ela: Mãe, ensina-nos a acolher a bênção de Deus, a suplicar, mas também a receber de forma adequada essa bênção, para que ela fecunde a minha vida, e fecundando a minha vida, transborde de mim para aqueles que o Cristo quer alcançar, para que assim o seu Cristo também seja gerado e formado na minha vida. É o primeiro dia do ano, meus filhos. Estamos começando um tempo novo da graça de Deus. Um tempo que pode ser vivido sobre a bênção de Deus, se quisermos, como Maria, permitir que essa bênção fecunda trabalhe a nossa vida. Mas se não quisermos, por mais que Deus queira nos abençoar, por mais que Deus tome a iniciativa, a sua bênção não conseguirá fazer a sua obra. Não conseguirá. Porque esse mesmo Deus que toma a iniciativa de nos abençoar, Ele tem o cuidado de não se impor, mas se propor, de bater a porta e esperar que abram. E se nós não acolhermos a sua proposta, se nós não abrirmos a porta da vida e do coração, como fez Maria, Ele não poderá entrar. A sua bênção não poderá agir. Ela não poderá formar o Cristo em nós. Não permitamos que a bênção de Deus seja desperdiçada na nossa vida ao longo desse ano. Não nos apeguemos às seguranças humanas, nem tampouco ao que passou, mas abramo-nos à bênção de Deus, que quer escrever vida nova para esse tempo novo que se inicia para nós com o primeiro dia desse ano. Que a Virgem Maria, nossa Mãe, a Senhora do Perpétuo Socorro, nos ensine a acolher com generosidade a bênção de Deus, para que o Cristo seja gerado e formado em nós. O Senhor, ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça de Deus desça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em